Nosso bate-papo de hoje é um bate-papo que vai falar sobre dança e universidade, crises e avanços numa perspectiva de expansão. O convidado do nosso bate-papo é Alexandre Molina. Alexandre Molina é artista da dança, educador e gestor cultural. É professor do curso de dança na Universidade Federal de Uberlândia. Integra a Associação de Profissionais de Dança de Uberlândia, APD-U, e é um dos organizadores do encontro Olhares sobre o Corpo, que acontece em Uberlândia. Mestre e especialista em dança pela UFBA, atualmente é doutorando em artes cênicas pela mesma instituição. Trabalhou na Fundação Cultural do Estado da Bahia de 2007 a 2013, atuando em diferentes frentes, com destaque para a coordenação do curso técnico da Escola de Dança da FUNSEB, como coordenador de dança e como diretor das artes. Atualmente é representante do setor da dança no Conselho Estadual de Políticas Culturais de Minas Gerais e no Conselho Municipal de Políticas Culturais de Uberlândia. É um prazer, Alexandre Molina, estar aqui. Boa tarde. Boa tarde. Imagino que vocês estão exaustos nessa temporada que está sendo bastante intensa. Mas eu, inclusive, eu modifiquei a minha proposta de fala justamente para que a gente pudesse aproveitar o máximo possível esse momento aqui. Então, para não escapulir, não extrapolar, não falar além da conta, eu organizei a minha fala. Então, eu vou pedir licença a vocês, eu vou ler e na leitura eu vou interrompendo a minha própria fala e propondo alguns cruzamentos. E eu vou fazer isso durante mais ou menos 30 minutos e depois a gente tem mais uma hora para conversar, tá bom? E aí a gente pode fazer mesmo nesse esquema de conversa, não necessariamente de pergunta e resposta, mas comentário, depoimento, contribuições, enfim, o que vocês tiverem interesse de fazer. Eu quero mais uma vez agradecer ao convite da jornada e aqui do seminário. Enfim, é uma honra, é um prazer muito grande poder estar aqui novamente em Salvador falando nesse evento, que é um evento que eu considero de grande importância pelo papel que ele tem cumprido, no sentido de conectar pessoas que trabalham com dança de diferentes lugares da Bahia e colocando essas pessoas para conversar sobre as suas questões, sobre as suas experiências. E é uma grande plataforma de compartilhamento. Eu acho que, sobretudo, é uma grande plataforma de compartilhamento. Cada um de vocês aqui vem com a sua experiência, com a sua realidade e tem a possibilidade de encontrar com o outro e fazer essa troca. Eu acho que isso é muito importante. Além da gente poder ter um panorama também do que está sendo produzido, do que está sendo proposto em dança numa escala estadual. Bom, a minha fala ela se constitui aqui enquanto exercício de produção de discursos e de sistematização de práticas. Uma espécie de fala espiralada, em caracol. Interessa aqui as características de circularidade complexa que constituem estas imagens. Assim como se senta, ela também para, se encontra, se retorce e então desce e sobe novamente. O ponto de partida também é o ponto de chegada, trazendo-nos a possibilidade do retorno e da renovação. Venho de Minas Gerais, do interior de Minas Gerais, do Triângulo Mineiro, da cidade de Uberlândia, uma cidade com cerca de 780 mil habitantes e que tem como principal fonte de renda a agricultura e a pecuária. A cidade conta ainda com uma Universidade Federal, com cursos de artes visuais, música, teatro e dança, um Instituto Federal de Educação e uma dezena de faculdades privadas. É interessante aqui a gente pontuar esse contexto da Universidade Federal de Uberlândia. É uma universidade que tem 35 anos de existência. É uma universidade nova, comparada com outras universidades do Brasil. Os cursos de artes na universidade, eles não surgiram de uma vez. Então a gente começou com os cursos de música e de educação artística, que naquela época tinha essa denominação. O curso de educação artística, ele passou a ser chamado depois de curso de artes plásticas. Então a universidade tinha música e artes plásticas. Um pouco mais tarde surge um curso de teatro, que completa agora 20 anos. E por último, em 2011, surge o curso de dança, que é o curso ao qual eu estou ligado agora.
Então os cursos de artes não surgiram de uma vez, né? Houve uma tentativa de criar os 4 cursos de uma vez, mas por uma série de questões isso não foi possível, né? Então a gente tem um curso, a arte na universidade surge junto com a UF, junto com a Federal de Uberlândia. Mas muito recentemente é que ela se constituiu como um instituto formando profissionais nas 4 áreas de atuação. Uberlândia cedia também um importante festival de dança, há 22 anos, que é o Festival de Dança do Triângulo. Não sei se alguém aqui já veio aqui, né? Você conhece. Então, é um festival importante também que está nesse eixo dos festivais e que, infelizmente, também por questões de políticas públicas, tem 2 anos que ele não acontece. E nós estamos lá nessa luta com o poder público municipal para que ele volte a acontecer e também de acordo com o modelo que interessa aos artistas da cidade. Há também em Uberlândia um encontro chamado Olhar sobre o Corpo, que é esse encontro que a Gisela anunciou no início. Eu colaboro na realização desse encontro, ele acontece há 11 anos. Tem também uma igreja projetada pela arquiteta Lina Bobardi, a única obra de Lina Bobardi no estado de Minas Gerais, é essa igreja que ela projetou em Uberlândia. Um teatro municipal, que é uma obra do Oscar Niemeyer. É interessante pontuar porque esse teatro foi criado há pouquíssimo tempo. Demorou muito para ser construído, ele concorre quase como o metrô de Salvador, nesse processo de demora para a construção. E ele foi entregue à população há mais ou menos 2 anos, né, Marcelo? Mas ele foi entregue apenas enquanto estrutura física, ele não estava equipado, não tinha material humano para trabalhar no teatro, então isso está sendo agora colocado. E Uberlândia também concentra ainda um dos fluxos rodoviários mais importantes do Brasil, redistribuindo produtos dos mais diversos para as 4 regiões, através de 4 rodovias federais que cruzam a cidade. Eu acho importante fazer essa contextualização, assim, até para vocês saberem qual é o meu lugar de fala. Então essa primeira parte, ela vem desse lugar, certo? Lá em Uberlândia eu comecei a estudar dança, mas antes eu aprendi a dançar na roça, brincar no quintal, trepar em árvore, comer fruta fresca do pé. Quando cheguei na cidade, eu já tinha 17 anos, então eu nasci na zona rural. Eu fui logo procurando um lugar onde eu pudesse aprender a dançar. E a minha inspiração para isso eram aquelas imagens das pessoas que eu via nos programas da TV Cultura, ou então nos filmes de Hollywood, aquelas pessoas todas dançando ali, que me chamavam muita atenção. Eu tinha um desejo de me aproximar enquanto realidade daquele contexto. E quando eu saí da zona rural e fui para Uberlândia, onde tinha uma possibilidade de estudar a dança de uma outra forma, eu já fui logo buscando um jeito de me aproximar desses contextos. E aí eu entrei numa academia, comecei a fazer aula de dança nesse contexto. Era uma época também de fazer vestibular, estava terminando o ensino médio, já começa aquela coisa de pressão, o que eu vou fazer, e na verdade eu não tinha uma clareza do que seria o meu futuro naquele momento. Eu sabia de um interesse e eu fui procurar, então, né? Eu descobri que existia faculdade de dança, isso para mim foi uma grande novidade, isso em 1997. Só que naquela época, no final da década de 90, o único curso existente em Minas Gerais era da Universidade Federal de Viçosa. E para quem conhece Minas Gerais é tão grande quanto a Bahia. Então, Viçosa ficava a cerca de 750 quilômetros de distância de Uberlândia, mais ou menos a distância daqui para Teixeira de Freitas, no sul, no extremo sul da Bahia. Então não era simples decidir fazer dança em Viçosa com 17 anos, né? Onde eu ainda não tinha a independência de maioridade. Eu dependia financeiramente do meu pai não tinha condição de me manter numa outra cidade. Então essa era a minha realidade naquele momento. E naquele período, é interessante a gente pontuar, nós tínhamos 12 cursos, 12 graduações em dança distribuídos no Brasil inteiro. E a maior parte desses cursos se concentravam nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, ou seja, tudo lá embaixo, né? Então, como Minas Gerais é muito mais nordeste do que sudeste, então a gente ficava aí nesse meio termo, não conseguia fazer esse deslocamento. Horizonte distante, pouco dinheiro para viver fora da casa dos meus pais. O jeito era tentar estudar dança de outro modo, fora da universidade. Daí vieram os cursos livres, as aulas em academias de dança, a participação nos festivais, os experimentos em grupos, as montagens, as apresentações. Paralelamente a isso, fiz licenciatura em Educação Física.
e ajudei a formar um grupo de dança integrado especialmente por alunos da universidade. Depois desse longo tempo de estudos, comecei a dar aulas de dança. Primeiro numa escola da rede particular, depois numa academia de dança, numa escola pública e também numa faculdade particular, um curso de pedagogia, com a formação de professores. Neste período, já terminado o curso de educação física, me juntei a outras pessoas e criamos um grupo independente, já fora da universidade. Estivemos juntos por 4 anos. Foi uma experiência boa e era onde a gente tinha que meter a mão na massa, literalmente fazer tudo. A gente criava espetáculo, a gente produzia, a gente fazia iluminação, a gente pensava em figurino, produzia o figurino, saía batendo de porta em porta no comércio, pedindo alguma ajuda para fazer cartaz, folder, enfim. Era a maneira como a gente conseguia existir com a dança. E essa é uma experiência comum na vida de muitos artistas da dança. Eu acho que estou vendo muitas pessoas sinalizarem com a cabeça, essa tem sido a trajetória de muitos de nós. Né? A gente tem vivido essas experiências, ou seja, a gente passa por um período onde a gente estuda, a gente dança bastante, a gente faz muita aula, muito curso, muita oficina, e logo a gente é convidado para assumir essa posição de estar formando outras pessoas. Né? Então essa maneira não formal que a dança tem de ir qualificando a sua mão de obra. Chegou a hora então de pensar novamente nos estudos. Eu queria poder me especializar. A experiência do palco da sala de aula já não cabia em mim. Eu lia coisas que não compreendia, eu via pessoas dizerem outras coisas que eu não tinha a menor ideia do que fosse. Eu precisava ler mais, eu precisava ver mais coisas, encontrar outras pessoas, eu precisava experimentar outros horizontes. E estamos formando agora a nossa primeira turma, esse ano. O Reúne, ele foi um projeto de expansão universitária criado pelo governo federal que possibilitou a criação e a ampliação de uma série de cursos superiores e também da sistematização dos institutos federais de educação. E nesse processo, nós tivemos um crescimento muito grande dos cursos de dança, dos cursos de artes, mas sobretudo dos cursos de dança. E essa foi uma escala absolutamente importante para esse processo que a gente tem vivido agora. Você pode passar um slide para frente, por favor? Só para a gente ter uma ideia, segundo dados do INEP, destes 44 cursos superiores de dança e atividades no Brasil, 30 deles são com habilitação em licenciatura, ou seja, para a formação de professores de dança que poderão atuar no sistema educacional brasileiro. Estes dados se mostram impressionantes se retroagirmos apenas 10 anos, quando havia cerca de 15 cursos de licenciatura em dança reconhecidos pelo MEC em todo o país. Mas este crescimento tão rápido nos aponta questões importantes e pede reflexão. Pensar acerca de questões pertinentes ao desenho de projeto pedagógico de um curso de licenciatura ou bacharelado em dança e também nas suas opções curriculares tem sido um campo de interesse há alguns anos. E nessa perspectiva me filio a um conjunto de pesquisadores que têm se debruçado sobre este assunto, tais como Tereza Rocha, Márcia Strazacapa, Leda Moana, Beth Rangel, Lúcia Matos, Roberta Ramos, Isa Trigo e Tiago Assis, apenas para citar algumas pessoas. Importante a gente pontuar aqui, esse meu interesse surge na especialização, depois eu levo isso para o curso de mestrado. No mestrado eu fiz um estudo concentrado de 5 cursos de licenciatura em dança existentes na época no Brasil, detalhando o projeto pedagógico e as matrizes curriculares destes cursos, tentando identificar a maneira como esses cursos funcionavam, como eles atendiam às exigências do Ministério da Educação a partir das diretrizes para cursos de graduação em dança no Brasil. E uma série de questões apareceram nessa primeira análise. Questões relacionadas a em que medida esses cursos respondiam a essa perspectiva da relação teoria e prática enquanto aplicação de um currículo, em que medida se atendia uma perspectiva de interdisciplinaridade dentro dessas propostas curriculares, em que medida se pensava avaliação em dança, enfim, e alguns outros aspectos que foram abordados na dissertação. E da dissertação eu avanço para esse estudo do doutorado agora, que eu estou concluindo aqui no programa de pós-graduação em artes cênicas da UFBA, onde me interessa observar de que maneira a experiência artística ela faz parte da formação desse profissional que as universidades estão se propondo a formar. Então, se a gente observar esse mapa, né,
os estados que estão em azul, são os estados que possuem cursos de graduação em dança, ou de licenciatura, ou de bacharelado, ou aquela opção do tecnólogo superior, que é uma opção que está quase extinta, mas que a gente ainda tem algumas opções. Os que estão destacados em vermelho são estados que não têm nenhum tipo de graduação em dança, e os dois em amarelo são estados que estão em um processo mais avançado de negociação com as universidades para a implantação desses cursos, que é o Piauí e Santa Catarina. Santa Catarina está mais avançado, né? E tem ainda Juiz de Fora, em Minas Gerais, que não está destacado em amarelo ali, porque Minas Gerais já tem 3 graduações em dança, mas Juiz de Fora também está no processo de implantação, né? Então, se a gente observar, o mapa do Brasil mudou muito significativamente. Se a gente pudesse fazer uma análise dessa na época, antes, por exemplo, que eu defendi o mestrado, que foi em 2008, em 2007 a realidade era completamente diferente. A gente teria o estado do Pará ali também, todo pintadinho de vermelho, a maioria dos estados do Nordeste também pintadinhos de vermelho, com exceção da Bahia, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, e Santa Catarina também, né? Continuariam pintadinhos ali de vermelho. Ou seja, essa expansão, ela nos trouxe de fato um avanço, apesar de ainda não ser suficiente. O nosso desejo é que todos os estados tenham, o nosso desejo é que estados do tamanho da Bahia, Minas, Mato Grosso, Amazonas, Pará, que são estados com proporções tão grandes, que tenham mais de uma opção, né? Então é interessante a gente observar que essa expansão, ela não é ainda o ideal, mas ela é um passo significativo. Destaco, portanto, que meu campo de interesse é sobre um espaço que se coloca nesta relação entre dança e educação, de uma forma dialógica. Assim como destacado por Tereza Rocha é uma pesquisadora da Universidade Federal do Ceará, no curso de dança. Falo de uma educação de ou em dança, que se reconhece dedicada à formação de artistas da dança ou de professores, por meio da vivência das especificidades desta arte. Diferente da educação com ou através da dança, né? Aquela na qual as especificidades desta arte são vivenciadas como conteúdos fundamentais da educação ou como um dos modos específicos de abordá-la. Este seria o campo onde atuamos quando vamos para as escolas de rede pública de ensino, por exemplo. No entanto, essas fronteiras são porosas e a separação das categorias serve de modo didático para levantar algumas distinções necessárias entre a dança na educação e a educação na dança. Outro aspecto importante de destacar aqui refere-se ao tipo de educação que estou me referindo. Assim, distinguir educação formal e educação não formal se faz necessário. A educação que ocorre nas universidades, assim como nas escolas de educação básica ou ensino médio tecnológico, por exemplo, estão reconhecidas dentro deste conjunto denominado de educação formal. Já a educação não formal, conforme vem nos lembrar a professora Márcia Strazacapa da Unicamp, é aquela que, embora obedeça a uma estrutura e a uma organização que possa levar a uma certificação, não apresenta tempos e locais fixos e tem flexibilidade na adaptação de conteúdos. Este tipo de educação ocorre sobretudo no terceiro setor, nas ONGs, em clubes, estúdios, igrejas, escolas de inglês, de natação, de dança, que são reconhecidas como espaço de educação complementar. No campo da educação informal, está a educação do cidadão no cotidiano, na rua, no dia a dia, nas manifestações populares e nas festividades. É interessante a gente observar que nós temos no ensino superior duas possibilidades, duas habilitações. A linguagem correta é habilitação. Então, um graduado em dança ele pode ser licenciado em dança, ele pode ser bacharel em dança. Quem faz a opção pela licenciatura torna-se professor de dança. Está habilitado para atuar no ensino formal, para dar aula de educação básica, ensino fundamental, no ensino médio, além de todas as outras competências que esse profissional vai ter. Já o bacharel, ele tem como foco principal de atuação a formação do dançarino, do criador intérprete, do bailarino, do diretor de espetáculos. Esse profissional, o bacharel, ele não está licenciado, ele não está habilitado para dar aulas na educação, no ensino básico, na educação fundamental, no ensino médio. Tá? Então ele está habilitado para atuar no ensino não formal, certo? Nos dois casos, o profissional poderá ainda concorrer a concursos públicos para o magistério superior, podendo prosseguir com as pesquisas em cursos de pós-graduação e lecionar em cursos superiores. Acerca deste processo de expansão dos cursos superiores de dança, a situação é a seguinte. Então esse mapa aqui
ele nos apresenta o seguinte: são 31 instituições superiores em conjunto que ofertam 44 cursos. Então são 31 universidades, 44 cursos de dança, em todas as regiões do país. Todas já possuem pelo menos uma graduação de dança. Mas observem que ainda temos estados onde não há essa opção de formação de dança, em universidades ou institutos superiores de educação, como mostra aqui. Pode passar mais um slide, por favor. Deste conjunto, 35 são públicos e um é tecnólogo superior, com opção de tecnólogo superior. Vale destacar ainda que em alguns estados há apenas uma única opção de formação, como no caso do Amazonas e do Pará, ou de Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Sul, aliás, Rio Grande do Norte e Mato Grosso do Sul. As regiões que concentram o maior número de cursos são as regiões Sudeste, Nordeste e Sul. E essa inclusão do Nordeste aqui veio pelo Rio Minas. Mas na região Sudeste, dos 10 cursos existentes, 5 estão em São Paulo. Destes 5, apenas um deles é público, da Unicamp. 3 em Minas Gerais e 2 no Rio de Janeiro. O estado do Espírito Santo não possui curso superior de dança. Na região Sul, dos 7 cursos, 6 estão no Rio Grande do Sul e 1 no Paraná. Nessa perspectiva de expansão, como eu já pontuei antes, a classe artística de Santa Catarina do Piauí está avançando para a sua abertura, para a sua expansão. Enquanto isso, a maior parte dos estados da região Norte não tem cursos de dança nas suas universidades. E no Nordeste, Maranhão e Piauí não possuem cursos de dança. Nos demais estados, há apenas uma opção, com exceção da Bahia, que tem 2 ofertas, Salvador e Jequié, o sudoeste do estado. E lá em Jequié, além de dança, tem também teatro. Então a expansão, portanto, apesar de importante, ela não é suficiente. Se observarmos, por exemplo, a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, na sua formulação inicial em 1971, ela já previa o ensino da educação artística. Era uma educação no formato polivalente, ou seja, um professor ele era preparado para dar conta das 4 linguagens artísticas dentro da escola. Uma loucura, do ponto de vista da formação da qualificação. Essa era a realidade naquele período. E por mais de 40 anos, essa demanda permaneceu dessa forma. Esse formato permaneceu dessa forma. Em 1996, a gente tem uma mudança significativa no texto da lei e educação artística passa a ser denominada como ensino de artes. Mas não há nenhuma indicação de que se trabalhe, por exemplo, com as 4 linguagens artísticas. Isso fica na autonomia da escola. A maneira como a escola vai trabalhar, ela que vai decidir. Tem que ter ensino de artes, mas como vai ser trabalhado, ela que vai definir. Tem uma carga horária mínima exigida, etc., mas o formato, o que vai ser ensinado, está na autonomia da escola. E o que a gente observa, por conta de um histórico também, é que havia uma predominância até então do ensino de artes visuais, ou de artes plásticas, e com algumas exceções de ensino de música, ou de teatro, ou de dança, mas raríssimas exceções. O que predominava era o ensino de artes visuais, ou artes plásticas. O ensino técnico também, muitas vezes, por exemplo, durante no período da ditadura, por exemplo, no ensino médio, as aulas de artes elas foram substituídas por desenho geométrico. Vocês terem uma ideia. Então, o ensino do desenho geométrico substituiu o conteúdo do ensino das artes, durante muito tempo. Em 1998, a gente tem o lançamento pelo Ministério da Educação dos Parâmetros Curriculares Nacionais, que é um documento que vai apontar diretrizes de como que a escola deve funcionar em termos de conteúdo e tal, no Brasil todo, permite aí ter uma certa flexibilidade com relação à organização dos conteúdos e tal, e ela é organizada por cadernos em áreas do conhecimento. Então tem um PCN de matemática, tem um PCN de língua portuguesa, de língua estrangeira e tal, e nós temos o Parâmetro Curricular Nacional das Artes. E ele é dividido em 4 capítulos, um para teatro, um para música, um para dança e um para as artes visuais. Mas observe, ele está nas diretrizes e não na lei, infelizmente. Então tem uma proposição de uma lei que cria uma obrigatoriedade de um ensino, o governo federal dá um prazo de 5 anos para que as escolas façam as suas devidas adaptações, mas que a escola que já tem professor de artes acaba então direcionando para o ensino da música.
Todo esse contexto de formação em artes na universidade tem produzido um campo de debates em torno de questões das mais diversas. No evento recente, realizado em São Paulo, em março de 2014, o seminário Longitudes, a formação do artista contemporâneo no Brasil, que fez um recorte das artes visuais, apontou algumas questões interessantes que eu trago aqui para compartilhar com vocês. O que as universidades, no caso as universidades que têm cursos de artes, acreditam que estão formando? O que os alunos esperam dessa formação? Quem entra no curso de arte na universidade espera o quê? O que significa ser um artista profissional? Aí, nesse próprio seminário, uma das participantes revela uma possibilidade. Ela diz que o artista profissional é aquele que consegue colocar o seu trabalho artístico em primeiro plano. A formação, especialmente em bacharelado, foca no pesquisador, mas corre o risco de deixar uma parte da formação, sobretudo aquela ligada à experiência artística, pouco privilegiada. Não se trata de pensar numa desproporção entre técnica e criação, ou entre teoria e prática, ou entre reflexão e produção. E não de ampliar a carga horária de uma coisa e outra, mas trabalhar no equilíbrio dialógico entre técnica e criação, por exemplo. Como pensar técnica ou estratégias de treinamento e preparação corporal que dialogam diretamente com os processos criativos instaurados nas diferentes disciplinas do curso. Em geral, há uma distância entre o discurso e a ação. Quando a gente observa o que está escrito no projeto pedagógico ou no currículo dos cursos, ou o que está circulando na nossa boca, nos nossos encontros, do que a gente tem feito, a gente tem observado uma tendência de utilizar essas palavrinhas mágicas, né? A interdisciplinaridade, a produção colaborativa, o ensino que se dá de forma dialógica, sem separação, onde a gente tem uma relação mais nivelada de maneira horizontal entre professor-aluno, entre dançarino e coreógrafo, etc. e tal. Porém, na prática, o que a gente tem observado é o oposto disso. A gente ainda continua produzindo formatos que hierarquizam as funções, que não estão dispostas a sair de uma estrutura rígida, encaminhada por uma determinada técnica, de um corpo que resiste à mudança, à experimentação e ao desafio. Então é interessante a gente observar também de que maneira esse discurso não está conseguindo se corporificar, tornar de fato realidade. Outro aspecto importante que é observado nos diferentes currículos e propostas pedagógicas dos cursos de dança é a criação pensada de forma quantitativa e, em muitos casos, superficializada. A cada semestre, os alunos são responsabilizados pela criação de 4 ou 5 resultados práticos oriundos das disciplinas e que não proporcionam um aprofundamento nas experiências criativas, de colocar o estudante na experiência real de um processo de criação. Essa é uma questão que se repete em muitos lugares. Então a gente tem aí, para vocês terem uma ideia, um aluno que se matricula no curso de dança, ele tem em média 5 ou 6 disciplinas para cumprir em um determinado semestre. A maioria dessas disciplinas tem um resultado prático final a ser apresentado. Então o aluno ele passa cerca de 4 meses, que é o que dura um semestre letivo, né, nas universidades, e ele tem que no final desse semestre dar conta de uma série de produções artísticas que são exigidas durante a formação dele. Aí muda o semestre, ele entra com novas disciplinas, novos professores e novamente nesse processo. E há pouco espaço, por exemplo, para a continuidade dessas experimentações. Ou não há uma proposta pedagógica que consiga enxergar o trajeto desse sujeito ali na universidade como um todo. E começa a observar essa passagem de maneira fragmentada. Então é como se a cada semestre ele começasse e terminasse alguma coisa que não se comunica com o que vem depois. Na maioria dos casos, é o que costuma acontecer. Então, a gente tem a... Sim. Lá na escola de dança, né, da UFBA, eu estou no 6º semestre e eu só consegui enxergar uma certa linearidade entre as matérias no 4º semestre, quando a gente falou da cultura popular. Só estou no 6º semestre. E é interessante porque essa responsabilidade de fazer a conexão quase que fica na mão do aluno, né? Como se o corpo docente não tivesse esse compromisso também de conseguir pensar esse currículo de uma maneira conjunta, né? Então fica muito essa coisa, a responsabilidade de juntar o quebra-cabeça do aluno, não é nossa, né? E aí essa lógica, isso não é à toa, a gente vem de um pensamento de educação que pensa o currículo organizado, o fluxograma dos currículos. Se você pega os fluxogramas dos currículos de qualquer curso
no Brasil, ou da maioria deles, você vai observar caixinhas com os nomezinhos das disciplinas, assim colocadas na vertical, que se conectam com uma outra que está na vertical, que é do próximo semestre, e assim por diante. Algumas dessas caixinhas são ligadas por setinhas, isso significa que para fazer aquela lista tem que ter feito aquela antes, senão você não pode fazer aquela. Ou seja, é uma